bom dia. E oramos, Senhor, mostra-nos misericórdia, nossa causa é uma emergência. Libera do teu poder sobre a nossa vida e que toda enfermidade renda-se ao nome de Jesus Cristo, que toda dor renda-se ao nome de Jesus Cristo, que todo problema, adversidade, luta e inveja renda-se ao nome poderoso de Jesus Cristo. Senhor, libera poder sobre a vida dessa pessoa e que a paz de Deus vá em direção a ela, a alegria do Senhor vá em direção a ela, a prosperidade vá em direção a ela e que todas as promessas que o Senhor tem para nós na sua palavra se cumpram em nossa vida. Senhor, nos rendemos à tua vontade, queremos viver o teu propósito, queremos viver os teus planos. Libera teu poder, nos conduza no dia de hoje, guia a nossa vida, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Deus abençoe, gente querida, gente amada. O Senhor está contigo. Você crê nisso? Então declara aqui nos comentários, o Senhor está comigo. Amém? É assim que nós vamos começar o nosso dia, debaixo da bênção de Deus, debaixo da graça do Senhor, debaixo do poder de Deus. O dia de hoje vai ser maravilhoso. O dia de hoje vai ser um dia de milagres. E deixa eu começar, como eu tenho começado, todas as nossas orações desse propósito. Estamos hoje no 4º dia, certo? Estamos no 4º dia do nosso propósito e eu quero falar aqui de 2 testemunhos do que Deus tem feito. Eu quero dar o testemunho da Nívia. A Nívia escreveu assim pra gente: paz do Senhor, profeta. Em uma oração da manhã, o Senhor declarou que Deus estava curando uma criança de 8 anos. Minha filha estava com infecção no sangue e ouvido, e eu tomei posse da sua palavra, e para a glória de Deus, minha filha foi curada, refez os exames e não deu mais nada. Agradeço a Deus e ao profeta pelas orações. A Vilma também me mandou o seguinte testemunho: na campanha para engravidar, eu fiz junto com a minha sobrinha. Acompanhamos todos os dias a oração, crendo que o Senhor faria um milagre, pois ela tinha mioma, endometriose e trompas reversas. Humanamente era impossível uma gravidez. Aconteceu um milagre e hoje ela está com 7 semanas de gravidez. Agradeço a Deus e as suas orações. Deus continue abençoando. Você viu um monte de problema que essa mulher tinha que não podia engravidar e através das orações Deus fez um milagre? Gente, isso tudo aqui é testemunho para você colocar a tua fé. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a adversidade, qual que é a tua emergência, mas nós estamos orando aqui. Senhor, mostra-nos misericórdia. Nossa causa é uma emergência. Quantas mulheres têm engravidado aqui através dessas orações? Certo? É para você ver o resultado. Certo? Eu não jogo conversa fora. Nós estamos vendo resultados das orações do poder de Deus. Gente, não é à toa. Eu levanto 5 e pouco da manhã, de domingo a domingo. Sabe, são 365 dias no ano que eu tenho compromisso aqui. Eu faço mais de 1.200, 1.300, quase 1.500 lives, sabe, por ano. É porque eu acredito. Eu realmente acredito que Deus muda vidas, Deus muda histórias. Deixa eu lhe dizer, tudo é possível ao que crê. Coloca a tua fé e não desiste, fica firme nesse propósito. E não esqueça, hoje é o 4º dia de 33 dias. Quero pedir que você compartilhe com 7 pessoas essa oração, porque certamente Deus está operando milagres. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar com você. 3 coisas que incomodam algumas pessoas que estão à sua volta. É difícil falar, mas essa é uma área que Deus tem me dado para falar e eu tenho falado sobre isso. Tem pessoas que estão à nossa volta que se incomodam com a gente. Talvez você diga, impossível, profeta, quem é que vai se incomodar comigo? Eu vivo minha vida. Não, tem gente que se incomoda. Tem gente que se incomoda com você e você não sabe. E eu vou mostrar para você aqui três coisas que incomodam as pessoas ao seu redor. 3 coisas que incomodam. E aí, Deus vai lhe dar o discernimento de quem é quem. Porque enquanto estivermos aqui nesse mundo, estamos rodeados de pessoas, certo? E pessoas boas e pessoas que não são boas. E pessoas que a gente tem dúvidas sobre elas. Então,
ter o discernimento espiritual, sabe? Saber o norte certo sobre as pessoas, sobre quem está ao nosso redor, vai nos ajudar em todas as coisas. Então, preste atenção, quando você se recupera de uma queda, isso incomoda pessoas que estão à sua volta, não todas, mas algumas. Porque tem gente, sabe, que viu a sua queda e quer que você permaneça caído. É que nem uma luta de boxe, onde um cai e as pessoas elas ficam torcendo, algumas para que ele levante e outras pessoas ficam torcendo para que não levante. Você tem que entender uma coisa, que na vida, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, que estivermos rodeados de pessoas, isso vai incomodar. Sabe, tem gente que não espera que você se recupere de uma queda financeira, de uma queda no teu casamento, de uma queda até mesmo com o seu nome. Tem gente que não está esperando isso. Os verdadeiros amigos, as pessoas mais leais, elas vão torcer por você. Sabe, esses dias eu estava pensando, quem torce pela gente? Quem torce pela gente, né? Quem torce para que a gente dê certo? Quem torce para que as coisas boas aconteçam na nossa vida? Será que enche as duas palmas de uma mão? Das mãos? Será que nós podemos fazer uma grande lista de quem está torcendo por nós? Porque nós vemos uma coisa, que quando uma pessoa ela cai, ela tem qualquer tipo de queda, o que tem de dedo para acusar, o que tem de gente para derrubar, e se ela tentar ali levantar o mindinho, sabe, já tem alguém ali para pisar no dedo dela. Ou seja, nesse mundo que nós vivemos, sempre vai haver pessoas que querem que a gente não se levante mais. Então, diante de todas essas torcidas contrárias, certo? Tem as torcidas que torcem por nós, mas tem mais quem torce contra. Você tem que se fortalecer em Deus. É por isso que nós precisamos do poder do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Eu tenho ensinado isso para os meus filhos. Eu tenho dito para eles, meus filhos, o mundo, ele não é, sabe, um mundo tão bom quanto a gente pensa. Na verdade, no mundo tem muita coisa ruim. Tem coisas boas, mas tem muita coisa ruim. E eu digo para eles, vocês peçam a Deus, para Deus fortalecer vocês. E eu sempre digo para eles, sempre fiquem ligados. Porque nesse mundo você não pode baixar a guarda. Você só pode baixar a tua guarda para Deus. Porque diante de qualquer pessoa, nunca fique à vontade, totalmente não. É o mundo que nós vivemos. Esses dias eu estava no avião. Olha o que aconteceu comigo. Estava no avião. E uma pessoa que me conhecia estava atrás. Eu não sabia que ela me conhecia. Mas sabe quando eu fui ligar a tela do computador, do computador de bordo ali do avião, né? Eu vi pela tela, porque a tela estava desligada, eu vi pela tela que a pessoa estava me cuidando atrás. E daí isso me chamou a atenção. E eu pensei assim, puxa vida, sabe, tem gente que tá cuidando a gente, tem gente que está cuidando a gente não sabe. Sabe? Tem gente que está cuidando a gente não sabe. Então, enquanto há pessoas que estão torcendo para que dê certo as coisas na sua vida, tem outras torcendo para que dê errado. Certo? E se nós não cuidarmos o que nós falamos, se nós não cuidarmos a maneira como nos posicionamos diante das circunstâncias, dos desafios, sabe, das complicações da vida, nós podemos ser levados à lona totalmente. É por isso que precisamos do poder do Espírito Santo. Segundo, o que incomoda algumas pessoas que estão à sua volta é quando você ajuda alguém. Tem gente que quer mandar no seu dinheiro, tem gente que quer mandar nas suas boas ações e tem gente que quer mandar, sabe, até em quem você ajuda e em quem você não ajuda. Sabe, a Bíblia nos fala daquele dono de terra que contratou vários funcionários para trabalhar um dia, os jornaleiros, para trabalhar um dia na sua lavoura.
E ele pagou a mesma coisa dos que chegaram mais cedo para aqueles que chegaram mais tarde. E os que chegaram mais cedo se indignaram que o dono da terra deu o mesmo valor para os que chegaram mais tarde. E daí eles quiseram questionar e o dono da terra disse assim, vem cá, a minha bondade está incomodando vocês? A minha bondade está incomodando vocês? Eu fico impressionado numa coisa. Sabe, eu fui questionado quando aconteceu a tragédia no Rio Grande do Sul. Eu fui questionado por pessoas se eu não ia ajudar. Nós mandamos mais do que 200 mil reais para o Sul. Mandei mais do que 200 mil reais. Sabe, para algumas pessoas 200 mil reais não é nada. Para mim é um valor considerável. Eu tenho televisão para pagar, eu tenho estúdios, eu tenho funcionários, eu tenho muitas coisas. E eu fiz o meu melhor, Deus sabe que eu fiz o meu melhor. Daí agora, no final de semana que passou, eu fui para o Sul, eu fiz 3 eventos e um deles foi um evento solidário, onde nós arrecadamos, sabe, muitos quilos de alimentos. Inclusive, o prefeito esteve no nosso evento e o prefeito dobrou a quantidade de alimentos arrecadados. Sabe, as pessoas não falam das coisas boas que você faz. Daí uma mulher escreveu um comentário. Ela escreveu num comentário abaixo de uma postagem minha. Ela disse assim, você vai no Sul para levar dinheiro ou para fazer alguma coisa pelas pessoas? Olha o nível do comentário da pessoa. Puxa, o que a pessoa não sabe é que eu sou gaúcho. O que a pessoa não sabe é que eu fui visitar meus familiares. O que a pessoa não sabe é que eu servi a uma igreja no Sul. Sabe, eu não pedi oferta. Eu não pedi ajuda, eu não pedi nada. Certo? Tudo coloquei, sabe, do meu bolso. Eu fiz esse evento. Eu não recebi R$1 desse evento que eu fiz. Nós revertemos tudo em comida para as pessoas e as pessoas não veem. Sabe, o que a gente faz de bom, elas não falam. O que a gente faz de bom. Então a gente tem que entender uma coisa, que até o fato de você ajudar uma pessoa, às vezes não é interpretado bem pelas pessoas que estão ao seu redor. Sabe? As pessoas, em vez de olharem para as coisas boas, elas olham para as coisas ruins. Nós precisamos nesse mundo de pessoas, a Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luz. Eu fico pensando num olho mau desse. É por isso que nós temos que mudar a maneira como nós vemos as coisas. Nós temos que começar a olhar os pontos positivos da pessoa. Nós temos que começar a olhar para o lado bom, certo? Eu entendo dessa maneira. É assim que nós vamos prosperar e ser abençoados. Tem gente que, se não mudar a forma como vê a vida dos outros, a sua vida não vai melhorar. Eu estou falando uma coisa muito séria aqui para você e eu sei, Deus está falando com alguém. Sabe? Deus está falando com alguém. Nós temos que olhar diferente para as pessoas. E é assim que Deus vai nos abençoar. E a terceira coisa que incomoda algumas pessoas que estão à sua volta é quando você vence na vida. Se você é derrotado, sabe? As pessoas não esperam nada, mas se você vence, você é notado. Se você vence, aí isso vai incomodar pessoas. Alguns vão se alegrar, sabe? E vão dizer, olha lá, essa era minha amiga, tá lá, tá vencendo, que bom, Deus é bom. Mas tem outros que vão dizer assim, olha, essa mulher venceu, ela deve estar roubando para estar vencendo. Gente, a forma como nós olhamos para as pessoas vai refletir no que está entrando em nós. Vai refletir também no favor e na bênção de Deus. Nós temos que mudar algumas coisas se nós queremos ser abençoados por Deus. Eu vim aqui de coração para falar isso para você. Sabe, eu não quero o seu mal, eu quero o seu bem. Mas você vai ter que começar a olhar melhor para as pessoas e isso vai refletir na sua vida. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários. Escreva assim, que Deus me ajude a ver melhor as coisas. Amém? Porque eu assim como você, tem coisas que a gente olha a primeira vez e a gente interpreta errado e depois tem que pedir perdão a Deus porque você julgou mal uma situação, julgou mal uma pessoa. E se nós queremos a bênção de Deus na nossa vida, nós temos que mudar. Eu deixo essa palavra ao teu coração.
Eu peço que você me ajude a compartilhar essa oração com o maior número de pessoas, porque eu sei, Deus falou com muita gente aqui hoje. Amém? Muito bem. Antes de eu declarar o Salmo 91, deixa eu falar rapidamente aqui dos meus livros, certo? Profeta, de novo falando dos livros, eu tenho que falar, gente. Meus livros, além de serem uma bênção na vida de muita gente, nossos livros nos ajudam com nossos programas de televisão, nossos livros nos ajudam em muitas coisas, certo? É como eu não tenho salário da igreja, não recebemos nada da igreja, a igreja não me ajuda nos meus programas de televisão, é tudo mantido pelo meu ministério, pelas colunas proféticas que Deus tem colocado no meu ministério, na minha vida. Então, a gente se esforça muito para poder cumprir aquilo que Deus colocou no nosso caminho. E foi Deus que colocou a televisão no meu caminho, certo? Então, nossos livros vão te abençoar. Você pode adquirir no nosso site www.profetaviniciusiracete.com.br. Depois vai lá, tá? Adquira nossos livros. Nós temos 16 livros que ensinam as pessoas a ouvir a voz de Deus. 16, fora os livros da minha esposa, certo? Então, tenho certeza que você vai ser muito abençoado. E se você quer se tornar uma coluna do nosso ministério, se você quer se tornar uma coluna, lá no meu site tem todos os dados para você, tá? Lá no meu site tem todos os dados para você. Tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. E se você não puder nos ajudar, não tem problema. Ora por nós, tá bem? Ora por nós, que eu já fico muito agradecido. Precisamos de oração, amém? Inclusive, eu tenho pensado muito, se não é a graça de Deus, a gente não consegue fazer algumas coisas. É por graça de Deus, gente. Eu tenho chegado a essa conclusão. Eu cheguei aqui por uma graça de Deus. Eu me mantenho aqui por uma graça de Deus. Então, eu não sou bonzão. Eu tenho muitas limitações e eu sei que é Deus que me sustenta. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar em nome de Jesus. Lembrando a todos que 9 da manhã, certo? 9 da manhã vamos ter uma palavra profética para a sua vida aqui, não perca. E às 18 horas a nossa oração. Então estamos orando 6 da manhã e 18 horas, sem parar, crendo no poder de Deus em nome de Jesus. Domingo vamos ter um culto especial às 9 horas da manhã, um culto com 24 horas de oração dentro dele. 24 horas de oração dentro dele, certo? Nós vamos começar às 9 da manhã de sábado até às 9 da manhã de domingo, sem parar a oração por esse culto, para que Deus faça grandes coisas. Nós queremos Deus no nosso caminho, nós queremos a presença de Deus, amamos a presença de Deus. Eu convido você a estar junto conosco, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Amém? Você é nosso convidado. Essa é uma casa de nações. É uma casa de nações. Pessoas vêm de outros países para estarem aqui com a gente. É incrível, é sobrenatural, é muito mais do que nós imaginamos. E também, mês de agosto, estarei em Portugal. Quem é da Europa
certo? E que quiser participar dessa escola de profetas, vai lá no meu site, inclusive está aqui na descrição do vídeo, tá? O meu site, vai lá no meu site e lá tem mais informações. Certo, gente querida? Vamos orar? Deixa eu orar por você, coloca aqui nos comentários a tua emergência e vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu abençoo a vida de cada pessoa que está orando junto comigo neste momento. E eu te peço, Pai, libera do teu poder, da tua graça, do teu favor sobre cada pessoa. E nós oramos, Senhor, mostra-nos misericórdia. Nossa causa é uma emergência. Eu te peço nesse momento, ó Deus, coloca uma cerca viva ao redor dos filhos, ao redor do marido, ao redor da esposa. Senhor, eu oro para que o favor divino esteja sobre essa pessoa, para que ela seja abençoada, para que a graça de Deus esteja sobre ela, sua família esteja guardada, sua vida esteja protegida, no nome poderoso de Jesus Cristo. Senhor, eu quero declarar um tempo de milagres, um tempo de favor, um tempo de conquista, um tempo de vitória, um tempo de avanço na vida dessa pessoa e na sua casa. E que maravilhas, milagres, o extraordinário de Deus seja liberado sobre ela, seja liberado sobre a sua casa, no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a vida dela, Pai, e declaro, ela viverá todos os milagres de Deus na vida dela, todas as orações que estão sendo plantadas nessa terra profética vão florescer, todos os pedidos, cada pedido de emergência, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é socorro presente, o Senhor é socorro presente, o Senhor não vai permitir com que essa pessoa, Senhor, perca essa batalha, não vai permitir com que ela perca, Senhor, aquilo que ela está orando. Eu quero declarar, Pai, vitória sobre a casa dela, vitória sobre os projetos, vitória sobre os sonhos, e ela viverá o incrível de Deus na vida dela. Eu te peço, Pai, auxílio divino para cada pessoa que está clamando aqui junto conosco nesse momento, que haja, Senhor, um mover sobrenatural, libera da glória de Deus sobre a vida dessa pessoa, libera do teu poder sobre a vida dela, e que ela e toda a sua casa viva o sobrenatural de Deus. Eu abençoo esta casa, eu abençoo esta família e declaro um tempo de grande vitória, um tempo de grande conquista, e digo a toda enfermidade física ou emocional, renda-se ao nome de Jesus Cristo. Oro por todo empresário, por todo empreendedor, por todo profissional liberal, por todo trabalhador e trabalhadora, para que o Senhor dê saúde, para que o Senhor dê prosperidade, para que o Senhor dê boas notícias, para que o Senhor dê direção, para que o Senhor revele o caminho para cada um dos teus filhos. Eu oro, Pai, para que um favor divino, uma bênção divina repouse sobre essa pessoa e que o dia dela seja um dia muito mais do que ela pensou, muito mais do que ela imaginou, muito mais do que ela está esperando, que ela possa viver todas as promessas do Senhor na vida dela, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Você vai crescer cada vez mais, vai avançar cada vez mais, vai prosperar cada vez mais, vai chamar a atenção por causa da bênção de Deus sobre a tua vida. Sobre a tua vida há um milagre. Amém? Declare junto comigo, sobre a minha vida há um milagre. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa, 9 da manhã, não perca a live especial que nós teremos aqui, 18 horas, estaremos juntos em oração. Não esqueça de compartilhar com 7 pessoas, faça isso, é profético, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até mais, gente querida, Deus abençoe a todos. A todos. A todos. A todos. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos intervenção e provisão especial entrando na tua vida, na tua casa e na tua família. No nome de Jesus Cristo. Também eu oro, Pai, por cada pessoa que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. No nome de Jesus Cristo. Oro também, Senhor, por cada criança que estiver doente,
para que receba um milagre de Deus sobre o seu corpo físico. Do alto da cabeça à planta dos pés, haja saúde completa e total. Eu oro, Senhor, e peço, proteja as crianças de toda a maldade desse mundo, de todo o mal. Que a alegria do Senhor entre na vida dessa pessoa. Eu oro, Senhor, também por esse empreendedor que tem, Senhor, grandes desafios, que precisa ser um líder forte e que precisa também ser um pai, precisa ser um marido. Essa mulher, Senhor, que é empreendedora, que precisa ser também uma esposa, precisa ser uma mãe. Que o Senhor fortaleça os empreendedores. Também oro, Pai, por todos aqueles que trabalham ainda, para que o Senhor fortaleça eles e os capacite, no nome de Jesus. Tira todo o peso espiritual, todo o jugo, Pai, tudo aquilo que tenta, Senhor, de alguma maneira trazer uma exaustão, um cansaço, e que venha sobre eles a Tua força, a Tua graça e o Teu favor. No nome de Jesus Cristo. Eu oro, Pai, por toda pessoa que está com problema na garganta, na língua, que está com problema na tireoide, e oro pela cura total e completa dessa pessoa no nome de Jesus Cristo. E repreendo todo tipo de oposição espiritual e dou uma ordem: mal cesse agora no nome de Jesus Cristo. Dá vitória, Pai. Dá vitória a essa pessoa. Intervenha na sua causa, Pai, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua vida e que Deus abençoe a tua casa. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus ao teu coração hoje. Mas antes disso, eu quero dar um testemunho. Olha que testemunho bonito. E é isso que me fez orar pelas crianças hoje. A Daniela, ela escreveu assim: a filha de uma amiga de apenas 1 ano derramou café quente no rosto e no corpo. Os médicos fizeram curativos e disseram que seria preciso fazer cirurgia. Então fiz o propósito de 7 dias e compartilhei com a mãe dela, pedindo a Deus que revertesse aquele quadro e restaurasse completamente as queimaduras. Quando os médicos tiraram o curativo, ficaram surpresos. O rostinho dela foi totalmente restaurado, sem nenhuma cicatriz. Ela recebeu alta do hospital e já está em casa para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém. O Deus que reverte situações. Olha que testemunho bonito. E eu quero aqui também deixar pontuado que a Daniela, ela se posicionou como uma intercessora em favor da filhinha da amiga dela. Olha a importância da intercessão, de você se colocar em oração em favor de alguém. Amém? É por isso que hoje nós vamos fazer algo diferente. Mesmo que você ore por você, você vai orar por outras pessoas que estão ao seu redor. E você vai compartilhar essa oração também com eles. Amém? Você acredita que Deus vai te abençoar mais ainda quando você orar por outra pessoa e quando você compartilhar essa oração com essas pessoas? A Bíblia diz uma coisa, que enquanto Jó intercedia pelos seus amigos, Deus virava o cativeiro de Jó, mudava a sorte dele. É isso que vai acontecer na tua vida. Pega como uma palavra profética e obedeça essa instrução. E que Deus te abençoe. Amém? Então, compartilhe, ore por essa pessoa. Coloca aqui nos comentários o nome de quem você quer orar hoje. Interceda por essa pessoa no nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra muito poderosa. Como se tornar um imã da bondade de Deus. Você já viu aqueles imã de geladeira? Quando você encosta próximo à lata da geladeira, aquele imã, ele é atraído para aquele metal. Bem, você sabe como você pode se tornar um imã da bondade de Deus? Existem alguns princípios espirituais onde você vai atrair. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, elas correrão atrás de nós e nos alcançarão. Ou seja, Deus em nenhum momento diz para mim correr atrás da bênção. Ele diz que as bênçãos me alcançarão. Agora, para as bênçãos me alcançar, eu preciso me tornar um imã da bondade de Deus. E eu quero ler um texto para você, que é Deuteronômio capítulo 28, verso 1 e verso 2, que diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês,
o Senhor, o seu Deus, os porá acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se obedecerem ao Senhor, seu Deus. Se eu obedecer a Deus, as bênçãos me acompanharão, elas virão para a minha vida. Olha que tremendo! As bênçãos virão para a minha vida. Se eu obedecer a Deus. Então, para você se tornar um imã da bondade de Deus, escreve isso aqui nos comentários, vou me tornar um imã da bondade de Deus. Escreve com toda a fé aqui. Vou me tornar um imã da bondade de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz que se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas me serão acrescentadas. Eu irei atrair as bênçãos do céu. Eu irei receber as bênçãos do céu. Elas vão vir a mim. As melhores oportunidades virão a mim. As pessoas certas virão a mim. Eu estarei caminhando debaixo de muitas bênçãos se eu obedecer a Deus. Então não é só orar, é obedecer também. Não é só orar, é largar aquilo que desagrada a Deus, porque isso é obedecer a Deus. E se eu fizer isso, as bênçãos me acompanharão. Então guarda essa palavra no seu coração. Se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, o que falta na sua vida, Ele vai acrescentar. Você sabe o que é acrescentar? Se eu pegar esse copo aqui, esse copo aqui, não sei se você consegue ver, ó, vou mexer ele um pouco, tá? Não está cheio d'água, mas está pela metade esse copo. Acrescentar é Deus encher até completar. Então tudo aquilo que precisa ser acrescentado na sua vida, Deus vai acrescentar, Deus vai completar. Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Olha que tremendo isso. Então, colocar Deus em primeiro lugar vai atrair as pessoas certas, vai atrair os contratos certos, vai atrair as ideias, os recursos e a influência e muitas outras coisas. É só colocar Deus em primeiro lugar e o que você precisa Ele vai acrescentar. Ele vai colocar tudo o que você precisa na sua vida. Então você se transforma um imã da bondade de Deus quando você aprende a colocar Deus em primeiro lugar. Uma outra coisa que faz de você um imã da bondade de Deus é você aprender a honrar a Deus. Como que se honra a Deus? Você honra a Deus valorizando o que Ele valoriza? Eu vou repetir. Você honra a Deus valorizando aquilo que Ele valoriza? A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. A Bíblia diz também para você honrar o seu cônjuge. Mulheres, honrem seus maridos. Maridos, honrem suas mulheres. Porque se você honrar aquilo que Deus valoriza, você está honrando a Deus. É por isso que a honra é tão importante. A honra é dar o devido valor a pessoas que têm dom, a pessoas que têm talento, mas não honram a Deus com aquilo que têm. Ao contrário, eles acabam até envergonhando muitas vezes o Evangelho, porque eles não dão o devido valor ao que têm. Eles não dão o devido valor a tudo aquilo que Deus faz. Eu estava vindo semana passada de Roma, eu tive um evento lá. E sabe, é um voo muito comprido, são mais de 10 horas de voo. Então, eu até brinquei com os meus filhos, eu li um livro inteiro durante o voo. E li um livro inteiro e comecei outro, porque você tem muito tempo durante o voo. E teve um momento que eu parei, comecei a orar e agradecer a Deus, sabe, por toda a bondade dele, por tudo que ele tem feito por mim, e agradecer a Deus também o que ele me entregou. E eu digo a você,
nós precisamos ter esses momentos de reflexão para honrar a Deus, sabe? Sendo gratos a Deus por tudo aquilo que recebeu, por tudo aquilo que Deus deu. Você tem que honrar a Deus. Você tem que honrar a Deus, inclusive nas coisas que você tem. Porque há pessoas que não aceitam nem a prosperidade que tem. Eu conheci pessoas extremamente ricas, mas que elas não são capazes nem de comprar um sapato bom, nem de comprar um carro bom. Por quê? Porque eles não se acham dignos de terem aquilo. Infelizmente, tem muita gente que não usa o que tem, porque não se acha digno, sabe, de gastar, não se acha digno de ter alguma coisa. Certa feita eu falei para um homem isso. Ele era um homem muito rico, mas ele estava, sabe, trabalhando só para os filhos. Eu disse para ele, você não compra nenhuma caminhonete para você, porque ele era um homem de lavoura. Eu disse para ele, você não compra nenhuma caminhonete boa para você, porque você quer deixar tudo para os seus filhos. E eu disse para ele, você tem que honrar a vida que Deus te deu. Você tem que aprender a ser grato por aquilo que Deus te deu e usar aquilo que Deus te deu aqui nessa vida. Ainda que você deixe herança para os seus filhos, que isso é uma bênção de Deus, você tem que honrar também a prosperidade que Deus colocou na sua vida. Era um homem que não comprava nenhuma camisa para ele, que não queria, sabe, desperdiçar, queria deixar tudo para os filhos. E eu disse para ele, não é assim que você está honrando a Deus. Então, a honra faz oportunidades certas te encontrar. Uma outra coisa que libera as bênçãos de Deus e faz você se tornar um imã da bondade de Deus é a excelência. Sabe o que é a excelência? É continuar sempre fazendo o seu melhor. Continue fazendo sempre o seu melhor, com todas as suas limitações, com o seu tempo, com a sua energia. Faça o seu melhor. Aprenda a fazer o seu melhor. É excelência. Então, com tudo que eu fizer, eu vou, sabe, fazer o meu melhor. Eu vou dar do meu melhor. Eu vou tentar fazer o meu melhor, porque isso é excelência. Ao contrário do que as pessoas pensam, excelência não é só uma abundância financeira, porque às vezes tem pessoas que têm uma abundância financeira, mas não são excelentes em nada que fazem, ao contrário, tudo é de terceira e quarta categoria. Por quê? Porque eles não fazem com excelência. Eles querem muitas vezes economizar, muitas vezes não querem investir, mas a excelência é diferente. É que nem quando alguém vai na sua casa, sabe, você faz o seu melhor, é o melhor prato de comida, você prepara a mesa com a melhor prataria da sua casa e você, sabe, ajeita seus filhos e você se arruma também colocando a sua melhor roupa. Isso é excelência. Excelência é você fazer o seu melhor com aquilo que você tem, com os recursos que você tem, com a capacidade que você tem. É você fazer o seu melhor. Porque o que Deus sonha para você é muito maior do que o seu sonho. E para encerrar, você quer se transformar num imã da bondade de Deus? Então ore para ser uma coluna no reino. Toda pessoa que quer ser um imã da bondade de Deus tem que orar para ser uma coluna no reino de Deus. O que é uma coluna no reino de Deus? É o que você tem, ser um meio para servir no reino. Seja por meio de um dom, seja por meio de talento, seja por meio de recursos financeiros, seja por meio do seu trabalho manual. Você ser uma coluna no reino de Deus. E até mesmo você que é um intercessor e que é alguém que ora pelo meu ministério e que ora pelos programas de TV que nós temos e ora pelas minhas lives diárias e ora pela minha saúde, pela minha família. Você está sendo uma coluna no reino de Deus? Você que fala bem do reino, você que tenta compartilhar coisas boas, você está sendo uma coluna no reino de Deus? Eu acredito que cada um de nós tem que descobrir como ser uma coluna no reino de Deus. Como ser uma coluna dentro do reino. Amém? Glória a Deus. Você quer ser ainda um imã da bondade de Deus? Então cumpra esses princípios e viva as promessas em nome de Jesus.
Glória a Deus? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero pedir a você que você compartilhe essa oração. E quero lhe convidar também domingo agora, nós vamos ter Santa Ceia e eu vou liberar uma palavra especial. E não só uma palavra, eu vou fazer uma ministração especial para que todo o cansaço cesse na sua vida. Amém? Todo o cansaço cesse. Eu vou ministrar uma palavra, como eliminar todos os tipos de cansaço. Por isso, vem estar conosco. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é nosso convidado para estar conosco. Amém? Vai ser uma alegria, vai ser um prazer receber você no nome de Jesus. E também quero lhe convidar, nós vamos ter um grande evento, que é a Masterclass Visões e Mundo Espiritual. Eu vou ensinar sobre 12 níveis de visões espirituais. E um detalhe, hoje, às 20 horas, dentro da Academia Kingdom, já começa a preparação para a Masterclass que nós teremos na semana que vem. Eu gostaria muito que você participasse. Está na hora de você entender que só existe um caminho para você, crescer ou crescer, para você viver o que Deus tem para a sua vida. Quem anda com profetas profetiza. Caminhe conosco, aprenda a palavra de Deus, aprenda a ser profundo no Evangelho, aprenda a ouvir o Senhor, a entender os sinais de Deus. Vem ser nosso aluno na Academia Kingdom Global. É uma escola online, você pode fazer de qualquer parte do Brasil e do mundo, é só você ter um celular. Tá? E se você quer ser nosso aluno e participar dessa Masterclass, o link está aqui na descrição do vídeo. Ou você pode ir direto no meu site www.vinicius17.com.br. E você que mora nos Estados Unidos, preste muita atenção. Inclusive, compartilhe com um brasileiro que mora nos Estados Unidos. Mês que vem eu estarei aí. Eu vou ir a passeio, mas eu também quero conhecer os nossos alunos da Academia Kingdom Global e nós vamos ter uma escola de profetas, onde estaremos ministrando sobre a vida de vocês. E a Escola de Profetas, ela é uma plataforma espiritual. Eu tenho dito, não é de hoje, que a unção que Deus nos deu para essa escola tem sido transformadora para a vida de muitas pessoas. Você ouviu o testemunho que eu dei semana passada a respeito de uma mulher que estava na Escola de Profetas, não era cristã, e que nessa Escola de Profetas ela foi batizada no Espírito Santo. Sabe, tem pessoas que ficam meses orando pelo batismo do Espírito Santo. Ela foi numa escola de profetas, não era crente, nem ela, nem o marido, nem o filho, ninguém. E ela foi nessa escola de profetas, ela foi batizada no Espírito Santo por causa da unção de Deus. A unção de Deus, quando está num ambiente, não tem como você não ser tocado por Deus. Então eu convido você a estar com a gente, tá bom? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Não há impossíveis para Deus. E lembre-se, amanhã nós vamos levantar um grande clamor às 6 horas da manhã aqui. Eu convido todos vocês a estarem na oração comigo às 6
horas da manhã amanhã. Nós vamos levantar um grande clamor por intervenção e por provisão. É só para quem crê. É só para quem crê. Então já ajeita teu relógio aí para despertar, para você não perder a oração amanhã às 6 horas da manhã. Vamos orar? Em nome de Jesus, Senhor, nós apresentamos a vida de cada pessoa a Ti e pedimos o Teu favor. Pedimos, Pai, que a Tua mão de poder toque na vida dessa pessoa agora. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que todo tipo de ataque do inimigo à vida dessa pessoa cesse completamente e que ela seja tocada pelo Senhor, que o extraordinário de Deus entre na vida dela, sua casa, sua família, seja envolvida pela presença de Deus. Eu oro em nome de Jesus, Senhor, para que todo tipo de opressão espiritual, de peso, de aflição, cesse na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, eu oro por uma intervenção na tua vida agora e na vida dessa pessoa, que você está intercedendo por ela. Seja por um filho, seja por um marido, seja por um amigo, por uma amiga, pelo filho de alguém, eu oro agora e em nome de Jesus Cristo libero uma palavra, e a palavra é: aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Que o milagre aconteça, que haja uma intervenção dos céus agora no nome de Jesus, e nós ordenamos a toda a força das trevas, cesse agora a sua operação contra a vida dessa pessoa. Eu digo a toda amarra espiritual, a toda opressão, a todo peso, sai do caminho dessa pessoa, que ela seja livre agora, que a mão poderosa do Senhor seja sobre ela e sobre todos da sua casa. Senhor, envolve-os com o teu poder e com a tua graça, Senhor. No nome de Jesus Cristo, que seja quebrado toda resistência espiritual, e nós oramos por provisões especiais, provisões financeiras, provisões de conexão, provisões de oportunidade. Que a provisão do Senhor de saída de problemas seja liberado agora. Senhor, que toda maldade seja quebrada, que a inveja seja quebrada e que o Senhor intervenha também na salvação de todos dessa casa. Que todos conheçam a Jesus e tenham uma experiência com Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém. Compartilhe agora essa oração e amanhã, 6 da manhã, eu vou aguardar todos vocês aqui, se Deus quiser. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós oramos, Senhor, mostra-nos misericórdia. Nossa causa é uma emergência. Meu Deus, nós oramos pedindo a Ti, dá-nos oportunidades divinas. Abre caminhos, abre portas, ó Deus. Traga a nós os Teus planos, os Teus projetos, tudo aquilo que Tu tens reservado para a nossa vida. E nos livra do mal, Senhor. Nos livra das distrações. Nos livra, meu Deus, de tudo aquilo, Senhor, que possa ser um laço para a nossa vida e para a nossa casa. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos guiando. Abra nossos olhos, nos dê clareza, nos dê entendimento, nos dê visão. Nos mostre e nos revela o futuro. E eu quero declarar também, Senhor, saúde a toda pessoa que estiver doente, fisicamente ou emocionalmente, que ela receba cura agora. Pelas pisaduras de Jesus, fomos sarados. Colocamos nossa fé em Jesus Cristo, colocamos nossa fé em Sua palavra e cremos e declaramos, ó Deus, que Jesus Cristo tem toda a autoridade e todo o governo sobre nossa vida, sobre nossa família e sobre tudo que estiver ao nosso redor. Colocamos tudo nas mãos de Jesus Cristo e cremos em Sua palavra, descansamos em Suas promessas. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Estamos no quinto dia de 33 dias de propósito. Senhor, mostra-nos misericórdia. Nossa causa é
uma emergência. É nisso que eu acredito, é nisso que eu creio. Deus está trabalhando. Há um trabalhar de Deus, há um agir do Espírito Santo que está operando aqui. E eu quero pedir a você que está aqui nesse propósito, que você compartilhe com 7 pessoas. Esse é o nosso ato profético. Eu sou abençoado e abençoo mais 7. E creio que um tempo perfeito, um cumprimento está vindo para a minha vida. Amém? Eu quero começar com um testemunho aqui, essa oração de hoje. O testemunho da Beatriz. Ela me mandou o seguinte testemunho: profeta, fazia um ano que eu sentia fortes dores na minha coluna, não conseguia ficar sentada, apenas deitada. Um dia o Senhor orou para curar dores na coluna e eu orei junto. E na mesma hora melhorei. Que Deus abençoe você e sua casa. Muito obrigado. Elisete, profeta, hoje na oração da manhã, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, eu fui curada de um incômodo que estava há tempos nos meus olhos e nos últimos dias só piorou. Era como se fosse uma mistura de areia com fumaça. Estava bem limitada, usando óculos para assistir às orações. Após o Senhor orar pelos olhos, eu tomei posse. Abri meus olhos, estava tudo nítido e não havia nada enfumaçado, distorcido. Gratidão a Deus pela sua vida. Deixa eu liberar uma palavra aqui. Essa palavra é tanto sobre a minha casa quanto sobre a tua casa. Toda pessoa que está com alergia nas vistas, toda pessoa na nossa casa, na nossa família, próximo de nós, que estiver com alergia nas vistas, com problemas nas vistas, nós declaramos saúde. Saúde total e completa nas vistas, agora, em nome de Jesus Cristo. Toda pessoa na nossa casa, toda pessoa próxima a nós, com alergia nas vistas, com problemas nas vistas, seja curada agora, em nome de Jesus. Amém? Está liberada essa palavra de cura em nome de Jesus Cristo. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra, certo? Que são conselhos que dão certo para qualquer pessoa que teme a Deus e que quer tomar decisões boas, decisões acertadas na vida. Então eu quero que você preste muita atenção em nome de Jesus. E eu quero também liberar uma palavra aqui. Toda pessoa que sente agulhaços no corpo, certo? Toda pessoa que sente agulhaços no corpo é como se fossem pontadas no seu corpo. Eu cancelo toda seta maligna e maldita lançada contra ti, contra a tua casa, e declaro em nome de Jesus Cristo que esse mal se renda agora. Que esse mal se renda agora, no poder de Jesus Cristo, na autoridade de Jesus Cristo. Agora, uma pessoa que setas são lançadas contra ela, setas espirituais, palavras espirituais, declarações malditas, que todo negativo lançado contra ela seja quebrado agora, no poder de Jesus Cristo. E eu quero dizer mais uma vez para você, antes de começar a ministrar, leve a sério as orações aqui. Leve a sério o que Deus está fazendo. Nós temos que ter uma firmeza em Deus, certo? Há pessoas que não recebem porque elas não têm persistência. Eu quero declarar que todo povo que está aqui nessa oração tem fé. Você é uma pessoa de fé, então você não vai desistir. Você é uma pessoa de fé e não vai parar, em nome de Jesus. Amém? É assim que eu creio, você não vai desistir. Você não vai desistir. Você pode estar enfrentando grandes desafios nesse momento. Você não vai desistir. Eu vim aqui para dizer para você, não para de orar. Não para de orar. Pode estar difícil, você pode ter chorado hoje, você pode estar enfrentando muitas coisas. Talvez você diga assim, não adianta, eu não consigo. Ei, agarre-se com Deus. Agarre-se com Deus. Você não precisa nem acreditar em mim. Você não precisa acreditar em mim. Você tem que acreditar é que Jesus Cristo vai te socorrer. É que a palavra de Deus vai se cumprir e que essa oração aqui é poderosa. Amém? Só isso, só isso. Faça a sua parte, faça a sua parte. É isso que Deus manda dizer para você hoje, faça a sua parte, certo? Bem, um dos conselhos mais poderosos que eu recebi na minha vida, quanto mais humilde você for, mais Deus poderá te levantar. O orgulho, ele não apenas abate, ele não apenas envergonha. O orgulho, ele também é um impedimento para que você não vá mais longe. O orgulho tem impedido muitas pessoas de romperem, de avançarem. Por causa do orgulho, pessoas não conseguem reverter situações negativas na sua vida. O orgulho tem impedido muitas pessoas
sabe, de chegarem aonde Deus quer que elas cheguem. Tem gente que não tem ouvido para ouvir. Tem gente que não tem ouvido para ouvir. Não é que ela tem algum problema de audição. Não é esse o problema dela. O problema é que ela não ouve. Ela não ouve ninguém. Ela não ouve os conselhos de Deus. Ela não ouve as pessoas próximas dela. E uma coisa é certa. Quem não ouve, quem Deus manda aconselhar, quem Deus manda direcionar, quem Deus manda, sabe, ajudar, certamente está indo por um caminho solitário. E pensa que vai com Deus, não consegue com Deus. Sabe por quê? Porque o orgulho, ele é um bloqueador na sua vida. O orgulho é um bloqueador. Deus não vai contra a sua palavra. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas abate os soberbos. Deus dá graça aos humildes. E a Bíblia diz que Deus resiste. Olha só. Deus resiste aos soberbos. Eu nunca vi alguém que luta contra Deus e prevalece. Nunca. Eu não consegui ver isso na vida ainda. Alguém que luta contra Deus e consegue vencer, consegue prevalecer. Não consegue, gente. Não tem como. Não tem como uma pessoa vencer a Deus. Sabe, tem gente que quer jogar braço com Deus. Quer jogar braço com Deus. São coisas assim que a gente fica assim, se perguntando, meu Deus, aonde está a cabeça da pessoa? Porque tem coisas que Deus vai falar com você e é para você se render a Ele. Tem coisas que Deus vai tentar, sabe, usar uma pessoa para lhe abrir os olhos e você tem que ser humilde para receber aquela instrução. Você tem que ser aberto a ouvir. Tem gente que não ouve, a mulher que tem, o marido que tem, não ouve, sabe? Um conselho que vem de uma pessoa que nem te conhece, e a pessoa, ela fala exatamente aquilo que você está precisando ouvir. E aí tudo que você faz é ignorar. O orgulho está impedindo com que as bênçãos entrem na sua vida. O orgulho está sendo um bloqueador, o orgulho está sendo um dos maiores impedimentos hoje na vida de pessoas para que elas alcancem a plenitude que Deus tem para suas vidas. E um detalhe importante, tem muito orgulho disfarçado, tem muito orgulho disfarçado. Tem pessoas que dizem assim, eu recebi esse conselho, mas sabe de uma coisa, eu acho que o melhor caminho é por aqui. Esses achismos, sabe, esses achismos sem colocar Deus na frente, ele é um problema para a vida das pessoas. Sabe, tem gente que acha que não erra, sabe, está sempre certa, e ela vai conseguir sair de toda a adversidade sozinha, e ela vai conseguir se levantar. Ei, você não é Deus, você não é Deus. A Bíblia diz, vós sois deuses com D minúsculo. Ou seja, nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Não tira Deus da tua vida. Não tira Deus do teu caminho. Sabe? Não tira quem Deus envia para o teu caminho. Sabe? Deus, na nossa vida, Ele pode usar pessoas que nós não imaginamos para falar ao nosso coração, para tratar do nosso orgulho. Nós temos que observar os sinais de Deus. Os sinais de Deus podem aparecer em forma de pessoas. Tem anjos de Deus que aparecem em forma de pessoas. Deus usa as pessoas, certo? Tem gente que não acredita nisso, mas Deus usa as pessoas para falar com a gente. Deus usa. Você consegue entender isso, que Deus pode usar alguém para lhe corrigir no caminho? Será que uma pessoa não é a resposta de uma oração para você? Será que Deus não envia alguém para a nossa vida como resposta de uma oração que a gente fez? Eu acredito, eu estou aqui totalmente, eu posso dizer, entregue a esse pensamento que Deus me deu. Toda pessoa que ora e pede uma resposta para Deus, essa resposta pode vir da forma mais estranha e pode vir também da forma mais inesperada que você imagina. Exatamente, Deus pode usar alguém para falar com você. Deus pode usar alguém, sabe, para entregar algo para você que você precisa receber. Por isso, abra teu coração, abra teu coração.
para as respostas divinas. Abra teu coração para os mistérios de Deus. O nosso Deus é um Deus misterioso. É que nós pensamos que só Deus vai nos ajudar. Só Deus vai nos ajudar. E se Deus está usando alguém para te ajudar? E se Deus está usando essa oração para falar com você? E se Deus usar uma criança para falar com você? Você não pode ignorar as ações divinas na tua vida. Você não pode dizer, Deus não falou comigo. E se Deus está falando com você através de mim? E se Deus está falando com você através do seu amigo que lhe deu um conselho? E se Deus está falando com você através da sua mulher que você não quer ouvir? E se Deus está falando com você através do seu pastor que você ignora, que você não dá ouvidos a nada do que ele fala? Ou seja, nós precisamos nos render aos mistérios divinos. Entenda, toda pessoa que chegar até você e ela quiser ajudar você desinteressadamente, ela não quer vantagem, aí é um sinal de Deus já. A pessoa que vem para lhe dar um conselho e não quer vantagem nenhuma nisso, aí é um sinal de Deus. O segundo sinal de Deus, de que Deus está enviando uma pessoa para o seu caminho, é se você pediu por uma resposta. E o terceiro sinal de que Deus enviou alguém para te endireitar, olha só, Deus enviou alguém para te endireitar, é uma indignação que veio no seu coração e numa oração você rasgou o coração, derramou suas lágrimas e pediu para Deus, Deus, eu quero ver a tua glória. E a glória apareceu em forma de alguém. A glória apareceu em forma de uma pessoa limitada, uma pessoa que tem suas fraquezas, uma pessoa que tem suas limitações, ela também tem os seus problemas, mas ela está sendo usada por Deus para te ajudar, está sendo usada por Deus para te dar um norte certo. Eu deixo essa palavra ao teu coração, certo? Eu sei que essa palavra é uma palavra de direção para você e entenda isso, quanto mais humilde você for, mais Deus poderá te levantar. Segura essa palavra aí. Segura essa palavra porque Deus está falando com você. Deus está falando com alguém aqui nessa oração, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo de número 91, esse salmo profético que nós temos declarado aqui, Salmo 91. Quero pedir a você também, não esqueça, estamos no 5º dia desse propósito de 33. Compartilha com 7 pessoas, certo? Manda aí para 7 pessoas. Compartilha com teus amigos, nos grupos. Se você é uma pessoa influente nas redes sociais, não tenha vergonha e não tenha medo. E que Deus toque no seu coração para você nos ajudar. Pega o link agora, compartilha nas tuas redes sociais, manda para os teus amigos, para as pessoas próximas. Deus falou contigo, então seja usado por Deus para Deus falar com outras pessoas também. Tá bom? Eu tenho 2 recados importantes aqui. Primeiro, quero agradecer a todas as colunas proféticas do nosso ministério. Estamos hoje na TV Bandeirantes, de segunda a sexta, às 5h45 da manhã, e sábado e domingo na SAT da TV Band. E todo sábado, às 10 horas da manhã, na Rede TV. Muitas pessoas têm sido abençoadas, muitas pessoas têm sido alcançadas, e Deus tem usado as colunas proféticas do nosso ministério e também o nosso ministério, através dos eventos, através dos livros. Quando você adquire meus livros, você também me ajuda a pagar os programas de TV, certo? Nós não recebemos ajuda da igreja, não tenho salário da igreja e também não reclamo em relação a isso. Ao contrário, eu decidi abrir mão porque Deus me deu essa direção e Deus tem me abençoado de várias formas. Deus tem honrado a minha vida, Deus é um Deus fiel. Quando Ele dá a direção, Ele também dá os recursos. E foi Deus que nos colocou na TV. E se você quer ser uma coluna profética do nosso ministério, entra no meu site. Está aqui na descrição do vídeo o meu site, www.profetavinicius17.com.br. Ali tem as formas de você nos ajudar. E se você não puder nos ajudar, ore por nós. Que também é uma ajuda, é uma forma de ajudar, é orando por nós. Me apresenta em oração. Pede para Deus me abençoar, a mim e minha família, e para Deus colocar os recursos, todos os recursos necessários para que a gente possa ser fiel aos compromissos que nós assumimos. E domingo agora vamos ter um culto muito especial às 9 horas da manhã e um culto onde nós estamos investindo 24 horas de oração nele. Vai começar às 9 da manhã de sábado até às 9 da manhã de domingo. Vão ser 24 horas de oração para esse culto de domingo. Inclusive, convido você também para assistir ao vivo, você que não pode estar presente, mas quem puder estar presente, anota o endereço aí, Avenida Aruanã, 120,
tá? Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo, certo? Então, tá aí o convite para você. Deixa eu declarar o Salmo 91, deixa a tua curtida aqui também nesse vídeo, e se você não é inscrito aqui no canal, te inscreve e te agarra nas orações. Estamos orando às 6 da manhã e às 18 horas. E se você perdeu a minha live das 9 horas da manhã, escute lá, escute. Deus vai falar muito com você, tá bom? Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários todas as emergências da tua vida. Esse é um ato profético, certo? E declare junto comigo, Senhor, mostre-me misericórdia. Minha causa é uma emergência. É nisso que nós estamos orando, é nisso que estamos crendo. Deus é um Deus que ouve. Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar, apresentar a tua casa, a tua família e também essa emergência na tua vida. Eu sei, tem gente que entrou aqui nessa oração com uma emergência. Coloca aqui nos comentários, você não precisa, especificar nada, só coloca aqui com fé, coloca com fé aqui nos comentários e vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu abençoo a vida de cada pessoa que está nessa oração junto comigo e eu te peço, ó Deus, vem com teu poder agora e venha a entrar nessa causa, Pai, nessa situação, nessa adversidade. Nós oramos, Senhor, mostra-nos misericórdia. Nossa causa é uma emergência. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor coloque a mão sobre a família, coloque a mão sobre o casamento, coloque a mão sobre os filhos, nessa situação financeira. Essa pessoa, meu Deus, que quer vencer, mas não acha um meio de vencer. Meu Deus, dá saída para ela agora. Eu oro para que o Senhor mostre para ela uma luz, dê para ela uma estratégia e que até mesmo alguém lembre dela e alguém a chame, Pai. Eu oro em nome de Jesus Cristo para que toda pessoa que está conectada a outras pessoas, que agora, neste momento, na memória dessas pessoas, essa pessoa seja lembrada. Eu abençoo sua vida, eu abençoo sua casa, eu abençoo seus negócios, eu abençoo seus projetos, eu declaro, vão dar certo, vão prosperar. Esse sonho é abundante. A riqueza está vindo no caminho dessa pessoa, a transformação está vindo no caminho dessa pessoa. Senhor, toda pessoa que está orando pela transformação, pela mudança de alguém, pela salvação de alguém. E, Senhor, neste momento eu concordo em fé com essa pessoa e declaro em nome de Jesus que vai haver mudança na vida dela, vai haver mudança na casa dela. Senhor, eu já vejo pela fé essa pessoa transformada, essa pessoa liberta dos vícios, liberta dos maus amigos, liberta, Senhor, dos lugares errados, liberta dos conceitos errados e das ideias erradas que foram colocadas. Senhor, eu abençoo a vida dela e declaro em nome de Jesus Cristo, a mão do Senhor está sobre ela, a mão do Senhor está sobre seus projetos. Também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, que seja curado. Em nome de Jesus Cristo, pelas pisaduras de Jesus fomos curados, que as dores sumam, as infecções sumam, o câncer suma,
todo mal suma em nome de Jesus Cristo. Que essa pessoa seja tocada pelo poder de Deus, que a mão do Senhor venha sobre ela. Toque-a com teu poder, Pai. Toque-a com a tua graça. Eu abençoo a vida dela. Eu abençoo sua casa e eu te peço, libera o teu poder, Pai. Libera a tua graça sobre sua vida. Libera a tua graça sobre essa família, no nome de Jesus Cristo. Eu oro, Pai, para que os céus se abram sobre essa pessoa. Eu oro para que a graça seja abundantemente derramada sobre ela e que a vida do Senhor está entrando nessa pessoa. Senhor, toda pessoa que estava carregada de sentimentos ruins, sentimentos negativos ou pensamentos negativos, Senhor, que nesse momento haja uma limpeza total dentro dela e que dentro dela, Senhor, entre a paz de Jesus Cristo, entre a vida de Jesus Cristo, entre a paciência de Jesus Cristo, entre a graça de Jesus Cristo, o favor de Jesus Cristo, e que uma unção de Deus venha sobre a vida de cada pessoa que está nessa oração, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo esta vida e eu declaro milagres sobre ti, milagres sobre a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, toca com teu poder. Senhor, dá vitória para essa pessoa, dá vitória para sua família, no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo tua vida e abençoo tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Espero que você tenha sido abençoada com essa oração, com essa palavra, e que toda a sua casa seja visitada pela glória de Deus, toda a sua família seja visitada pela glória de Deus. Amém? E que você possa nos ajudar a compartilhar essa oração com outras pessoas. Amanhã, 6 da manhã, estamos aqui novamente, se Deus quiser. Um forte abraço e que Deus te abençoe. Até mais. Cinco sinais de que o diabo enviou uma pessoa para tentar destruir você. É muito importante que você ouça essa palavra e no final estarei orando pela tua vida e orando também pela tua casa. Sabe qual que é, eu posso dizer,
um dos maiores problemas que nós enfrentamos é a ignorância em relação a como o mundo espiritual ele trabalha e como o diabo ele prepara armadilhas para tentar nos derrubar. Nós temos que ter esse discernimento, porque se nós acharmos que tudo é normal e que nada é espiritual, é por aí que o inimigo já consegue vencer grande parte das batalhas contra a nossa vida. Se uma das coisas que Deus mais ministra ao nosso coração quando lemos a palavra de Deus, a Bíblia, é que existe um mundo espiritual. E esse mundo espiritual não está inerte, esse mundo espiritual não está ignorando as situações da vida das pessoas, esse mundo espiritual está trabalhando. É por isso que existe o Salmos 91, para ser um salmos de proteção. É por isso que existe o Salmos 23, para nos falar do bom pastor que precisa guiar a nossa vida e também nos guardar de lugares de perigo. Você tem que entender que habitamos no mundo natural, mas habitamos também no mundo espiritual. E hoje eu quero que você preste atenção nessa palavra, porque alguma dessas coisas pode estar acontecendo com você. E isso é o sinal de que o inimigo está trabalhando. É que ele é tão perspicaz, ele anda com sapatinhos de algodão e ele trabalha para que as pessoas não acreditem que o mal existe. Na verdade, enquanto estamos brigando uns contra os outros, o diabo está fazendo a festa. Enquanto você se opõe ao seu irmão, enquanto você critica alguém, enquanto você, acha que o problema está nos outros, na verdade existe alguém por trás que está batendo palmas e que está tentando sabotar o propósito de Deus na tua vida. Preste atenção nessa palavra. E se você está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, vamos andar juntos, porque no final vou fazer uma oração por você. Vai valer a pena você ficar até o fim dessa palavra. Em Mateus capítulo 4, do verso 1 em diante, diz assim: Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: O ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: Mas as Escrituras Sagradas também dizem: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: Eu lhe darei tudo isso, se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: Vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Essa palavra é uma palavra tanto forte e ela fala da tentação de Jesus. Quando o diabo veio para tentar Jesus. Jesus, o Filho de Deus, o Messias, aquele que estava na criação dos céus, da terra, do universo, de tudo que existe. Aquele que estava lá no primeiro homem, na primeira mulher que habitou aqui nessa terra. Ele foi tentado. E eu e você, será que não seremos tentados? E um detalhe, você acha que o diabo vai oferecer alguma coisa para você que não chame a sua atenção? Ele é esperto. Você acha que o diabo vai oferecer alguma coisa para você que, não mexa com você? Não. O inimigo ele vai usar de artimanhas exatamente para tocar. Exatamente para tocar em áreas da tua vida que são sensíveis. São sensíveis. E nessas áreas sensíveis, ele vai tentar infiltrar para derrubar. Esse é o objetivo do diabo.
infiltrar para derrubar. Então, existe pessoas que são enviadas por ele para intentarem contra a sua vida. O diabo envia pessoas para tentar nos destruir. E eu quero falar da primeira pessoa que o diabo envia para te destruir. Essa pessoa que o diabo envia para te destruir, ela vem com críticas contra você. Qual que é o objetivo das críticas? O objetivo das críticas é lançar inveja contra você e fazer você largar o seu propósito. Então o diabo, quando quer destruir alguém, ele levanta alguém para falar mal dessa pessoa. Ele levanta alguém para criticar essa pessoa. Ele levanta alguém, sabe, para atormentar a vida dessa pessoa com palavras. Palavras para a destruírem, palavras para manchar a sua credibilidade. Então, esse é o primeiro tipo de pessoa que o diabo envia, os críticos. Tenha cuidado com gente assim, porque todo crítico, ele também está demonstrando que ele é infeliz em algo. Todo crítico, ele demonstra que é infeliz em algo. E um detalhe, o crítico também é muito invejoso, extremamente invejoso. É por isso que nós temos que ter cuidado para guardar o nosso coração, como diz Provérbios 4:23, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. O objetivo do crítico é dissuadir você. O objetivo do crítico é fazer, sabe, você se sentir mal, é fazer você diminuir o seu ritmo. Então, a primeira pessoa que o diabo envia contra a nossa vida é um crítico. Segundo tipo de pessoa que o diabo envia para tentar te destruir, alguém do sexo oposto. Como assim, profeta, alguém do sexo oposto? Às vezes a pessoa está fraca no seu casamento, a mulher está fraca no casamento dela, o marido está fraco no casamento. Aí o inimigo apresenta uma pessoa para elogiar, apresenta uma pessoa, enfim, que de alguma maneira supra uma necessidade que a pessoa tem, e ali o diabo começa a sua infiltração, através daquela pessoa, através dos elogios, através dos olhares, através, enfim, de N situações. Lembra de Sansão? Sansão se conectou a uma Dalila. E o que aconteceu? Dalila acabou destruindo o propósito de Sansão. Quando o diabo ele quer destruir a vida de uma pessoa e ele vê que essa pessoa tem fraqueza nessa área, ele coloca uma pessoa no caminho dele ou no caminho dela, para que essa pessoa comece a ser enredada. E se você olhar a vida de Sansão, eu tenho estudado, esse ano eu tirei para estudar a vida de Moisés, eu tirei para estudar a vida de Davi, a vida de Sansão, e também eu tenho estudado muito sobre a vida de Daniel. Para mim todos eles foram incríveis, mas cada um deles teve suas limitações. E interessante na vida de Sansão é que ele não foi enredado da noite para o dia, não foi um trabalhar. O diabo foi tecendo uma teia para Sansão, até que Sansão caiu totalmente na artimanha do diabo. É por isso que você tem que ter cuidado, tem que ter um casamento forte, tem que estar bem com o teu marido, tem que estar bem com a tua esposa. Vocês precisam estar bem conectados. Não pode haver distração, porque a Bíblia diz que o objetivo também de um casamento não é apenas saciar o outro, não. O objetivo de um casamento é quando um está caindo, o outro levanta. O objetivo do casamento é os dois andarem juntos, sabe por quê? A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não rebenta com facilidade. Por trás de um grande empresário tem uma grande mulher. Por trás de um grande ministério também tem uma grande mulher. Ou seja, por trás de uma pessoa de sucesso tem um cônjuge por trás, seja um homem ou seja uma mulher, certo? Que de alguma maneira ajuda essa pessoa na vida dela. Sabe por quê? Porque essa vida não é de brincadeira.
essa vida não é de brincadeira. Não pense você que essa vida é de brincadeira, porque não é. Ela está aí para derrubar, está aí para destruir. A gente tem que estar conectado com Deus, em primeiro lugar, e depois bem conectado com as pessoas certas na nossa vida. O terceiro tipo de pessoa que o diabo envia para destruir a vida de alguém é aquela pessoa que é, eu posso dizer, mentirosa e enganosa. São pessoas que querem fazer negócio com você. São pessoas que querem que você entre em sociedades, pessoas que querem que você entre em parceria, pessoas que despertam a sua ganância ou despertam a sua cobiça. E quando o diabo envia alguém assim para o seu caminho, isso pode fazer você não mudar de direção quando é necessário. Isso pode fazer, sabe, você permanecer num caminho que Deus não está mais abençoando. Tudo porque tem alguém ali que está sempre alimentando você e está levando você, seja a maus negócios ou até mesmo se afastar do propósito que Deus tem para a sua vida. A bem da verdade é que há pessoas que querem se escorar nas nossas costas, há pessoas que querem se aproveitar do dom, do talento, do seu trabalho, querem se aproveitar de algo único que foi Deus que te deu, algo que você possui. Então tenha cuidado com essas pessoas que foram enviadas pelo mal para te destruir. Cuidado com sociedades, cuidado com parcerias, cuidado com qualquer tipo de associação que tira o seu poder de decidir. Sabe, pessoas que acabam lhe manipulando pelas costas, acabam fazendo ou lhe forçando a tomar decisões fora do propósito de Deus para a sua vida. E digo mais, a gente que às vezes está incomodada com a gente e diz que, na verdade, ouviu uma crítica a respeito nosso e, na verdade, foi a própria pessoa que fez a crítica. Não sei se você já viveu essa experiência, eu já vivi, e eu sei que o inimigo usa essas pessoas para tentar nos destruir. O quarto tipo de pessoa que o diabo ele usa para tentar destruir alguém são aqueles que são, eu posso dizer, donos da verdade. Os donos da verdade são o tipo de pessoa que não cedem em nada. Eles estão certos e você está sempre errado. Os donos da verdade vão fazer você se sentir, sabe, um ninguém, um nada. Os donos da verdade vão tentar manipular ou infiltrar pensamentos e conceitos dentro de você para lhe derrubar, para lhe destruir. E você tem que ter o discernimento com esses donos da verdade, eles se acham dono da verdade, para que eles não venham corromper o teu propósito e nem o sonho que Deus plantou em você. Porque há coisas que Deus coloca dentro de nós que as pessoas não vão compreender. E quando alguém é dono da verdade, essa pessoa diz que você está errado e pronto. Essa pessoa diz que você está errado e pronto. E pela sua amizade com essa pessoa, você acaba cedendo e aceitando coisas na sua vida que você não aceitaria. Mas, como você está sempre errado, você acaba saindo do propósito de Deus, porque alguém que é dono da verdade está infiltrando, está tentando lhe contaminar. E o quinto tipo de pessoa que o diabo usa para tentar, de alguma maneira, nos paralisar ou nos destruir, eu quero que você preste muita atenção nisso, são aquelas pessoas que não têm sabedoria com as palavras, pessoas que são tolas com as palavras, pessoas que chegam para você e lhe destroem com as suas palavras. Sabe? Parece que você nunca está bem para elas, parece que você nunca está à altura delas, parece que você sempre está abaixo, sempre você é o menor. Pessoas que acabam rejeitando a sua aparência, rejeitando as suas limitações, são pessoas que suas palavras são grosseiras, sabe? Tem gente que está sempre jogando os outros para baixo, é como se a pessoa não fosse nada, não fosse ninguém. Tenha cuidado com essas palavras e tenha cuidado com essas pessoas, porque tanto palavras quanto pessoas podem destruir. Tanto palavras quanto pessoas podem destruir. E o inimigo, ele usa eu posso dizer, esse arsenal maligno para tentar infiltrar coisas no nosso coração, para nos desanimar, para nos deprimir,
para fazer a gente desistir, para fazer com que você saia para longe do propósito de Deus. Mas se você olhar na Bíblia, olha para Davi. A Bíblia fala que quando Absalão assumiu o governo, na verdade tomou, ele usurpou o trono do pai. Diz que quando Davi estava saindo de Jerusalém, diz que uma família começou a xingá-lo e jogar pedras e falar um monte de asneira a respeito de Davi. E daí o capitão de Davi disse assim: você quer que a gente faça alguma coisa em relação a isso? E Davi disse: não, pode ser que eles estejam certos. E Davi estava deprimido naquele momento. Mas uma coisa que eu vejo em Davi é que mesmo apesar das afrontas, das palavras e das inverdades lançadas contra ele, Davi sempre permanecia confiando em Deus. E ele não respondia, sabe? Aquelas pessoas que o xingavam, aquelas pessoas que falavam mal dele, ele permanecia firme. E eu quero dizer exatamente isso para você, cuidado, porque o diabo, ele usa pessoas, inclusive ele coloca pessoas para se oporem no seu caminho. É por isso que Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu sei que é difícil a gente pensar, mas o diabo pode usar até um religioso para lhe atacar. O diabo pode usar um religioso para lhe atacar porque usaram religiosos para atacar Jesus. O diabo usou religiosos também para atacar Jesus, não todos, mas alguns sim. Na verdade, muitos, não alguns, muitos. Então tenha cuidado, amém? Porque essa é a velha tática do inimigo, usar pessoas e por trás é ele manipulando elas. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero te abençoar, quero apresentar a tua casa e tua família diante de Deus. Também quero falar para você que quer fortalecer a sua fé, eu tenho meu novo livro, Café com Jesus. Ele é um devocional profético, um devocional para cada dia do ano. Aqui o versículo bíblico, as direções para o teu dia, uma oração para você fazer comigo e aqui uma oração que você vai escrever a seu próprio punho. Então são 2 orações por dia que você vai fazer. Esse livro aqui vai te abençoar, ele tem abençoado já a vida de muitas pessoas, inclusive você pode adquirir para dar de presente para outras pessoas. Acesse nosso site www.profetavinicius7.com.br. Quero orar por você. Posso? Coloca aqui nos comentários teu nome, eu vou orar por você no nome de Jesus. E você que não é inscrito aqui no canal, te inscreve, porque aqui teus olhos vão ser abertos e você vai aprender a ouvir a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, a minha oração é para que o Senhor fortaleça cada pessoa, que o Senhor tem um propósito na vida dela. E por mais que o inimigo use pessoas para tentar essa pessoa ou para tentar dissuadi-la do seu propósito, fortalece ela, Pai. E que ela não dê ouvidos a nenhuma das armas que Satanás tem usado contra a vida dela. Nós declaramos por terra agora todo tipo de influência de Satanás, de obra maligna, de infiltração das trevas no nosso caminho e declaramos: o sangue de Jesus Cristo nos cobre. O Senhor é a nossa defesa, o Senhor é a nossa justiça. Confiamos em Deus e declaramos: Ele é justiça da nossa vida e do nosso destino. Senhor, livra essa pessoa de toda a maldade agora. Livra ela da inveja e dá força para ela não parar. Dá força para ela. Libera teu poder sobre ela, Pai, em nome de Jesus Cristo, e que caia por terra toda ação maligna, toda arma forjada seja quebrada em nome de Jesus Cristo agora. E pedimos a tua bênção, Senhor. Amém e amém. Amém, gente querida. Se você puder compartilhar essa palavra com alguém que você ama, faça isso, porque alguém próximo de você pode estar precisando muito dessa resposta. 18 horas estaremos juntos aqui em oração. Vem estar com a gente. Que Deus te abençoe e até mais.